Oi, bom dia, pessoal do terceiro ano. Saudade de vocês, né? Vamos falar um pouquinho de fenômenos ondulatórios. A função da posição, assim como a função do MHS, vai ser uma senoide ou cossenoide. Então, aqui, a função da posição, a posição y, né, do ponto, ele vai depender de x e de t. Aqui, a gente vai ter uma variável a mais, certo? Essa função pode ser seno ou pode ser cosseno, tanto faz, tá? Mas geralmente é seno. E aqui a gente vai ter A maiúsculo como amplitude, o Tzão é o período, o lambda é o comprimento de onda e o θ0 é a fase inicial. Também aqui usa φ0, né? Aquele φ assim. Também alguém pode usar. Então aqui a gente tem duas incógnitas, o t e o x, são as duas variáveis. Então a gente tem dois termos aqui, certo? Lembrando que esse 2π está multiplicando todo mundo, então faz chuveirinho quando você precisar. Essa equação é parecida com a MHS, só serve para identificarmos os valores como feito em sala. Mas essa equação não será exigida de vocês no Enem. Fiquem tranquilos e foquem na teoria a seguir, que é a parte mais importante, são os fenômenos ondulatórios. O primeiro é a reflexão de ondas. As ondas numa corda, elas vão com um pulso. Quando ela bate aqui, ela tem duas opções. Ou essa corda está fixa, ou essa corda está livre, né? Aqui não está fixa. Se ela estiver fixa, bem amarrada, forte aqui nesse lugar, nessa parede, a gente vai dizer que a extremidade fixa faz com que esse pulso se torne invertido na reflexão. Então, bate e volta com o pulso invertido, certo? Então, a montanha que veio, a barriguinha para cima, volta com a barriguinha para baixo. Volta com a mesma velocidade, mesma frequência e mesmo comprimento de onda, tá? Então, não muda nada, só muda o sentido dela. Para a extremidade livre, que é essa aqui, ó, tá amarrado, mas tá solto, quando a onda joga, ó, perceba que toda onda, ela sobe e refaz a onda. Então, a extremidade livre, a gente fala que produz um pulso sem inversão de fase. Foi por cima, volta por cima. Foi por baixo, volta por baixo. Também mantém a mesma velocidade, mesma frequência e mesmo lambda, ou seja, comprimento de onda, ok? A refração de ondas. Na refração, acontece quando a onda muda de meio de propagação, né? Sai do ar, vai para a água. E ele pode ocorrer junto com a reflexão. Acontece, às vezes, da gente se olhar, por exemplo, no lago e ver tanto a sua imagem dentro, quanto a sua imagem refletida, quanto o fundo do lago, né? Um peixinho lá dentro. Então, a refração e a reflexão acontecem juntas, para a luz e para a onda também, tá? A força de tração nas duas cordas é a mesma, isso é importante, tá? Então, se as cordas estão tracionadas, se eu tiver duas cordas, aqui refração é mudança de meio. Eu posso ter uma corda grossa e uma corda fina. Aí a corda grossa vai passar a onda para a corda fina. Então, é uma refração porque eu mudei de meio. A tração nas duas cordas é a mesma. A frequência da onda não se altera e a velocidade é diretamente proporcional ao lambda. Lembra do V lambda F? Então, a velocidade é diretamente proporcional ao lambda. Aumenta lambda, aumenta V, ok? A velocidade também é calculada pela equação de Taylor, que é essa aqui, que é a raiz quadrada da força sobre a densidade linear. Essa densidade linear é o quanto a corda é densa ou não. Da corda mais grossa para a corda mais fina, ou seja, maior densidade para menor densidade. O que acontece? A corda grossa vê a fina como extremidade livre e volta sem inversão de fase. Então, ela bate ali, volta aqui como se fosse uma extremidade livre, e parte desse pulso que teve reflexão também tem refração. Aqui do lado de cá, é importante ver que o pulso terá maior amplitude na corda mais fina, pois ele ganha velocidade ao ter menos densidade, certo? Se tem menos densidade e a força é igual, eu vou ter mais velocidade, eu ganho energia, então eu tenho uma amplitude maior na onda refratada. Agora, ao contrário, da onda mais fina para mais grossa. A onda fina olha para a grossa e sente como se fosse uma extremidade fixa, porque é difícil fazer o movimento com a corda mais pesada. Então, a corda fina, ela vai voltar com inversão de fase, certo? E perceba que o pulso que está do lado de lá tem menos amplitude.
Na corda mais fina, a amplitude é maior, porque ele perde velocidade para andar na corda mais densa. Se eu perco velocidade, eu perco também energia, eu perco amplitude, ok? E aqui são as ondas bidimensionais. Essa imagem dá até um negócio de ficar olhando, né? Mas é como se fosse uma onda numa piscina, que um lado é raso, o outro lado é fundo. Ou uma piscina que é metade um copo de metade óleo, metade água, né? Um lado é mais denso, o outro é menos denso. E aí a gente vai ter, então, uma onda bidimensional. Está andando em duas dimensões. Ao mudar de meio de propagação, as ondas terão seus comprimentos de onda maiores nos meios menos densos. Então, aqui é menos denso, em cima. Ó, o comprimento de onda é a distância de uma mancha para outra, de um escuro para o outro. Aqui os escuros estão mais pertinhos, aqui os escuros estão mais afastados. Quando o escuro está mais afastado, é porque o comprimento de onda é maior, tá? Esse escuro é como se fosse o vale, e esse claro é como se fosse a crista. Então, é a distância de crista para crista. A gente está vendo isso aqui de cima, como se fosse um ondulado mesmo, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, nos menos densos, eles são maiores, e nos mais densos, o comprimento é menor, tá? Quanto menor o comprimento de onda, maior a amplitude. Então, aqui as ondas são mais altas do que aqui, porque a energia ela não pode sumir. Então, se eu diminuir o comprimento de onda, eu tenho que subir a amplitude, tá? Isso acontece também no mar. Aqui, a criação de ondas no mar. Como vai ficando mais raso, né, a areia, né, o fundo do mar, quando vai chegando perto das praias, o que acontece? Isso aqui também é uma mudança de mar, né? Funciona para piscina de diversas profundidades, pois a parte mais funda tem mais velocidade e a parte mais rasa tem menos velocidade. Então, assim, para eu ter menos velocidade, eu tenho que ter mais amplitude. Então, as ondas vão ficando maiores até quebrar. Por isso que tem um lugar que quebra as ondas. É um lugar que essas ondas têm tanta amplitude que elas quebram e faz aquelas ondas que a gente pega na praia, né? Que o surfista pega, que são as ondas quebradas. Na parte mais densa, né, na parte mais profunda do oceano, a gente só vê marolinha assim. Então, se essa onda chega perto da praia, vai ser uma coisa muito maior. Isso aqui também é um pouquinho do que acontece para se criar os tsunamis, né? Então, você tem uma onda muito grande que vai chegando perto da praia, essa onda tende a aumentar muito a sua amplitude, a ponto de criar um tsunami, uma onda gigante, né, que pode invadir o continente, tá? Então, isso aqui é importante, tá? As ondas bidimensionais vão aqui, ó. Isso aqui é as cristas, tá? Então, a gente tá olhando de cima. Uma onda, esse aqui é o comprimento de onda, de crista a crista, outra crista, outra crista. Quando entra na água, aqui em outro meio, né, ar e água, a gente tem uma mudança de comprimento de onda, e aí a gente vai usar a refração, a mesma lei que vocês usaram em ótica, que é a lei de Snell, né? N1 seno de θ1, N2 seno de θ2, né? E aqui eu estou fazendo um paralelo, não só com os N's, que são os índices de refração, mas também o comprimento de onda e as velocidades, tá? Então, o seno é maior, onde tem maior velocidade, maior comprimento de onda e menor índice de refração, tá? Cuidado. Então, aqui é direto, maior lambda, maior velocidade no meio mais fácil. Se ele é mais fácil, ele tem menor índice de refração. Beleza? E aí, como a gente já sabe, a frequência nunca muda, então essa onda, quando ela vai sofrer reflexão ou sofrer refração, a frequência não muda. Se a frequência não muda, vou dizer para vocês que V sobre lambda não muda. Então, V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. E assim eu posso, tendo duas velocidades e um comprimento de onda, achar o comprimento de onda do outro lado, tá? Isso aqui é mais para a gente aplicar em exercício mesmo. E aí vem o conceito da difração. Difratar é o fenômeno de contornar obstáculos, tá? Então, quando tem difração é porque essa onda está contornando o obstáculo e chegando onde nunca chegaria em linha reta, ok? Então, quando eu tenho um buraco que é do tamanho ou menor ou bem próximo do comprimento de onda daquele raio, daquela onda que está chegando, eu vou ter a capacidade de entortar essa onda, fazendo com que ela
contorne o obstáculo. Então, isso que faz, por exemplo, você falar com alguém através de um muro. Porque, teoricamente, você fala e joga o som para cima. Por que o som contorna e chega no ouvido da outra pessoa? Ele contorna e chega no ouvido da outra pessoa por difração. Toda vez que a onda contorna um obstáculo, é difração, tá? Então, aqui, no caso, essas ondas aqui, numa piscina, né? E aqui ele colocou uma barreira. As ondas, quando passam por essa barreira, ó, elas eram retinhas. Elas vão curvar e vão conseguir tocar aqui, ó, na região que elas não tocariam. Então, a onda consegue passar por aqui, ó, e tocar nessa região, certo? Quanto maior o buraco, menos difração eu tenho. Ou seja, aqui é equivalente a esse desenho, né? Esse aqui é o esquema dessa foto e esse é o esquema dessa foto. Quando eu tenho aqui um buraco muito grande, a difração só acontece nas bordinhas, ó. Então, percebam que aqui não tem quase onda. Mas se eu tiver um buraco pequenininho, vai ter muita onda aqui, nessa região que não tocaria, né? Então, ele contorna muito mais quanto menor for o buraco dele. Olha aqui, ó. Menor o buraquinho, a onda contorna muito mais, certo? E isso é a difração da luz, do som e de todas as outras ondas. Polarização. O que é polarizar? Polarizar é filtrar a onda, tá? A onda, né, principalmente a onda eletromagnética, a onda da luz, ela vem oscilando aqui, ó, em várias direções diferentes. Polarizar é filtrar. A gente tem um polarizador, que é um filtro, tá? Como se fosse uma tela. E aí, parte das ondas que estavam aqui para todos os lados, elas vão ficar, ou elas vão ser absorvidas, ou elas vão ser espalhadas, ou elas vão ser refletidas, tá? Ou ela vai ser refratada para outro lado. Mas o importante desse polarizador é que ele vai filtrar e deixar somente uma direção de propagação. Aqui a onda, ela se propagava em todas as direções. Quando ela passa pelo polarizador, ela vai só se propagar em uma direção. Onde que a gente tem isso? Em sulfilme de automóvel, óculos de sol polarizado, tela de LCD, aquelas telas de computador de banco, que você não enxerga de lado, você só enxerga quando está na frente, isso é uma tela de LCD, ela é polarizada, tá? Óculos de filme 3D polarizado, aquele óculos preto que dá pra gente ver em 3D, o que é? Uma das lentes, que são as lentes do óculos 3D, uma delas é um filtro vertical, deixa a onda só passar vertical. E a outra é um filtro horizontal, só deixa passar horizontal. Então, o nosso cérebro vai combinar. Um olho vai ver uma imagem e o outro olho vê outra imagem. E o cérebro combina as duas e consegue ver em 3D, tá? Porque um polarizador vai filtrar a onda numa direção e o outro vai filtrar outra onda. Então, cada uma vai ver uma imagem diferente. E essas imagens sobrepostas no cérebro vai funcionar como imagem em 3D. O insulfilme de automóvel, mesma coisa, a gente só vê de um lado, do outro não, né? Do lado de fora ele meio que fica escuro, espelhado, depende do tipo de insulfilme. Isso acontece por quê? Porque deste lado, né, do insulfilme de automóvel, a gente vai ter, onde tem mais luz, é onde você mais consegue ver. Então, à noite, você enxerga muito bem lá fora e ninguém enxerga dentro do seu carro. Mas, se você acender a luzinha de dentro do carro à noite, todo mundo enxerga tudo dentro do carro e você não enxerga nada lá fora. Porque o insulfilme, ele é um polarizador que vai privilegiar a onda no sentido de onde tem mais luz. Então, onde tem mais luz, você consegue enxergar melhor, tá? Onde está escuro, você não consegue enxergar. De dia também você enxerga bem lá fora, porque lá fora sempre tem muita luz, ok? Isso aí, a polarização. Ela é tranquilinha, é mais teoria mesmo, e eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês de teoria também. Interferência, né? Então, eu tenho dois tipos de interferência, construtiva e a destrutiva. A interferência construtiva é quando eu somo crista com crista, vale com vale, crista com crista. Quando eu somo duas cristas, vira uma cristona. Dois vales vira um valão. Duas cristas vira uma cristona aqui também. A destrutiva é quando eu vou somar uma crista com vale. Se eu somar 2 para cima com 2 para baixo, dá 0.
2 para baixo com 2 para cima dá 0. 2 para cima com 2 para baixo, 0 de novo. Então, essa onda vai ser destruída, ok? Aqui a gente soma as ondas em fase e aqui a gente chama de ondas em contrafase ou oposição de fase ou fases opostas, tá? E aí, quando elas estão em fases opostas, tem essa onda destrutiva. Isso aqui, nessa interferência, é que dá, muitas vezes, interferência no rádio. Você está ouvindo uma música na estrada, de repente a música some, depois a música volta. O ponto que ela sumiu é porque teve interferência destrutiva de outra onda de algum outro lugar, tá? Cálculos. A mais B, soma A mais B aqui, depois as ondas continuam como se nada tivesse acontecido. Lembra do princípio da independência dos raios de luz? Vem daqui, dessa interferência de ondas, tá? O montinho A vai passar aqui, vai se juntar, e depois ele continua A como se nada tivesse acontecido. O B vem para cá, dá sua contribuição, aumenta o montinho e continua como se nada tivesse acontecido. Do lado de cá, vem A para cima e B para baixo. Estão passando, a hora que eles se encontram, A mais B, se tiver o mesmo valor, zera. Depois o A continua como se nada tivesse acontecido e o B também, tá? Então isso aqui é importante. Aqui são exemplos, né, de ondas que estão se movimentando. Então aqui, ó, perceba que a de baixo está mais rápida. Então tem fase e contrafase. Quando é contrafase, a onda, né, a somatória aqui é essa azul. Então essa onda aqui vai ficar zerada. Quando eu estou na mesma fase, ela tem um maior pico, ok? Que ela soma as duas amplitudes. Se vocês tiverem a oportunidade de colocar uma régua aqui, vocês vão perceber que essas bolinhas, ó, elas não estão se mexendo, apesar de parecer, elas sobe e desce, mas elas continuam no mesmo lugar. Elas não estão se movendo na horizontal. Parece que elas estão passeando, né? E vai chegar aqui um dia. Não, elas estão só paradinhas. Se vocês colocarem uma caneta, uma coisa que você vai ver que ela está exatamente retinha, porque é assim que os objetos ficam na onda, né? A onda não carrega a matéria. E aqui eu tenho uma onda grande com uma pequena, elas se juntam, ó, a onda continua como se nada tivesse acontecido, beleza? Então isso aqui é importante também. Certo? Aqui a gente finaliza os fenômenos ondulatórios. Pessoal, então voltamos aqui com a acústica, né? A acústica é o estudo das ondas sonoras. As ondas sonoras, elas vão ser ondas mecânicas e longitudinais. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar, são criadas através de movimento, né? E as ondas longitudinais, elas são aquelas que têm a direção de propagação coincidindo com a direção de vibração. É o vai e vem. A faixa média de frequência audível por um ouvido humano é de 20 a 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz, a gente vai ter uma coisa chamada infrassom. Tá? Alguns animais escutam infrassom. Acima, ultrassom. E esses ultrassons são os mesmos ultrassons da barriga de bebê. Gente, aqui tá na ortografia antiga, tá? Hoje em dia, tanto infrassom quanto ultrassom escreve com 2 S's. Então, eu tô explicando, mas é porque a única imagem que eu encontrei foi essa, tá? Então, a ideia é que vocês tenham uma reta, né, de 0 de frequência crescente, e vocês saibam que a gente só escuta de 20 a 20 mil. Abaixo disso, tudo é infrassom, acima, ultrassom, tá? Tem uns vídeos no YouTube que mostram o barulho, né? E começa no 20 Hz e vai até 20 mil. E aí vocês conseguem analisar se vocês estão escutando tudo que um ouvido humano normal deveria escutar. Eu, por exemplo, não escuto mais até 20 mil, eu paro no 19 mil e alguma coisa. Tem gente que escuta, tem gente que para no 15 mil. O que vai variar isso? Vai variar o quanto o seu ouvido está desgastado ou não. E o que mais desgasta o ouvido é som alto, né? Principalmente em fone de ouvido. Então é até legal vocês fazerem esse teste para vocês saberem qual que é a situação de vocês, porque vocês têm metade da minha idade, mas ainda assim vocês têm algumas pessoas que já escutam tanto o fone de ouvido num volume alto que já não tem mais a audição completa, né? Bom, velocidade do som. A velocidade do som, tem que lembrar que o som não se propaga no vácuo, tá? E que ele vai mudar de acordo com o meio de propagação. Quem determina a velocidade é o meio.
tá? Então, aqui eu tenho um meio gasoso, que é o meio com menos moléculas, né? Menos denso. E aí eu tenho uma menor velocidade. No meio sólido tem a maior velocidade de propagação, porque as moléculas estão mais juntinhas. Se o som é uma onda mecânica, ela precisa de moléculas para vibrar. Quanto mais moléculas, maior a velocidade de propagação do som. Ok? O ar a 15 graus Celsius é 340. Ah, por que você está pondo temperatura? Porque quando esquenta, essas moléculas se agitam. E se elas se agitam, o meio fica menos denso ainda. Então, o ar ele já é pouco denso, porque ele é um estado gasoso. Se eu esquentar esse ar, a molécula vai se agitar mais ainda, vai ter menos moléculas para se propagar, então vai demorar, vai ter uma velocidade menor ainda. Então, quanto mais quente, menor a velocidade, tá? Mas a 15 graus é 340, que é geralmente o que a gente usa, né, no dia a dia. Na água do mar, a gente vai ter 1.500 metros por segundo, então ela multiplica aqui quase que por 5. E no ferro, né, que é um material sólido, a 0 graus Celsius, que seria congelando ali na temperatura de congelamento da água, a gente tem uma velocidade de 4.480 metros por segundo, que chega a ser mais de 3 vezes maior que no líquido, tá? Então percebam que quanto mais moléculas, mais rápido vai se propagar esse som. É por isso que antigamente, né, os índios e outras pessoas que moravam em comunidades, elas colocavam o ouvido no chão para ouvir, para ver se tinha inimigos ou manadas se aproximando, porque o som ele corre mais rápido pelo sólido. Então, na terra, ou mesmo no ferro, se você pensar num trilho de trem, para saber se o trem já está no trilho, já está se aproximando, ele põe o ouvido no ferro e conseguia escutar muito antes do ar, tá? Do que o barulho pelo ar. Você escuta o barulho pelo ferro. E aí a gente vai ter 3 características importantes do som: altura, intensidade e timbre. A altura do som é agudo e grave. Um som alto é um som agudo, um som baixo é um som grave. Então, se alguém falar, fala mais alto, você pode começar a falar agudo. Isso é um som mais alto. Se alguém falar para você falar mais baixo, você pode falar mais grave. É um som mais baixo. O grave, pessoal, ele vai ter menor frequência. E o agudo, ele tem maior frequência, certo? Frequência é o número de vai e vens, lembra? Então, essa onda aqui vai e vem muitas vezes, o som mais grave vai e vem poucas vezes. A intensidade do som, que vai estar ligada ao volume que a gente usa no rádio, na televisão, é a quantidade de energia que cada onda carrega. Se a quantidade de energia tem a ver com a amplitude dessa onda, né? Maior amplitude é mais energia que eu estou carregando. É porque esse som é mais intenso, é um som forte, é um grito, é um volume alto, né? Então, o volume da televisão que está num número muito grande é um grito. Alguém fala, abaixa o volume. Abaixar o volume não é abaixar a altura do som. Abaixar o volume é diminuir a intensidade do som, diminuir a quantidade de energia, diminuir a amplitude. Então, um grito tem maior amplitude e um sussurro tem menor amplitude, ok? E a terceira qualidade do som é o timbre. O timbre permite distinguir 2 sons de mesma altura e mesma intensidade, emitidos por instrumentos diferentes tocando a mesma nota musical ou acorde. Ou seja, se eu tocar a mesma música num piano ou num violão, a gente percebe a diferença, porque cada instrumento musical vai fazer uma onda de um formato diferente. É o formato da onda. A gente até agora está desenhando ondinhas bonitinhas, redondinhas, mas existem ondas que são um pouquinho menos bonitinhas, tá? Essas ondas que são mais fibrilantes, igual onda do coração, de batida de coração, vão ser ondas de formatos diferentes. Esse formato diferente é que vai dar pra gente o timbre diferente. Então, o timbre depende sempre do formato da onda. Cada pessoa tem um timbre diferente, tá? Então, até irmãos gêmeos que têm digitais quase idênticas, pode ter timbres quase idênticos, mas são diferentes, tá? Então, o timbre também vai ser essa qualidade que a gente tem, que tem a ver com a espessura das fendas vocais, com o formato da boca,
tá? Então, a partir do momento que você usa um aparelho, que você muda o céu da boca ou dentro, né, o formato da sua cavidade bucal, você pode mudar de timbre também, tá? Então, o timbre, ele vem como o formato que a onda faz. A nossa voz, ela é produzida pelas fendas vocais, né, fibrilando, elas vibram e produzem o som, e esse som é moldado na boca. Então, por isso que muda quando usa aparelho, por isso que muda quando você está comendo alguma coisa, você fala numa voz diferente, né? Porque você tem um objeto na sua boca, e a sua boca, ela forma os sons de acordo com o movimento da língua e a altura do céu da boca, tá? Então, quem fala muito enrolado ou não fala direito, geralmente não tem o céu da boca muito alto e não tem esse movimento todo da língua. Por isso, quem tem língua presa fala diferente, quem tem problemas no céu da boca ou quem usa aparelho móvel fala diferente, porque está ocupando uma parte do céu da boca. E é lá que os sons são moldados, né, os fonemas. Bom, vamos lá. A intensidade do som é calculado por nível sonoro, tá? Então, a gente calcula o nível sonoro do som. Essa intensidade, pessoal, volta aqui, essa quantidade de energia aqui, tá? Então, a gente vai poder medir isso por nível sonoro. A gente chama de nível sonoro. Nível sonoro é NS, tá? Que a gente usa. Ou a gente usa esse beta aqui, que é também representando o nível sonoro. Ó, é medido em decibéis, tá? Bel é a unidade do gramm-bel, tá? É a unidade de som. E decibel, porque a gente usa, igual usa centímetro, decímetro, então aqui é o decibel. A gente usa decibel no dia a dia para os números não ficarem muito pequenos e nem muito grandes, tá? A fórmula, 10 vezes o log na base 10 de I sobre I0. I0 é a intensidade da a menor intensidade audível, o menor barulho que a gente consegue escutar, que a gente chama de limiar de audibilidade. Nesse gráfico é essa linha verde aqui, ó, limiar da audição. Abaixo daqui a gente não escuta nada, mas aqui em cima a gente escuta e aqui em cima nesse vermelho já é onde dói, tá? Essa linha verde é o limiar de audição, que é equivalente a essa intensidade audível, que é a menor intensidade audível, que a gente chama de I0. E o I é a intensidade sonora que a gente vai calcular, né? Então, ele vai calcular a intensidade sonora em algum lugar, você vai fazer I sobre I0 para calcular quanto de nível sonoro você está recebendo ali, ok? Tem aparelhos que chamam decibelímetro e tem aplicativos no celular que chamam decibelímetro também, que vocês vão conseguir baixar para medir o barulho daquela região, tá? É sempre em watts por metro quadrado, porque é a potência do som em watts, né, por metro quadrado que está chegando. Então, algumas pessoas também chamam essa intensidade sonora de potência sonora. Como eu disse, é a amplitude da onda que vai determinar o nível sonoro, e essa amplitude da onda, ela vai ter mais energia ou menos energia. Os decibéis são esses aqui, as intensidades que a gente tem nessa tabela. O limiar da audição é o 0, né? É o mínimo que a gente vai ter, porque I0 sobre I0 vai dar 0. Vai dar 1, e aí o log vai dar 0, tá? E aí a gente vai ter aqui como mínimo som audível. Pessoal, o nível sonoro, então, como eu disse, tem a ver com a amplitude da onda. A amplitude da onda tem a ver com a quantidade de energia que ela carrega. Aqui mais energia, aqui menos energia. Isso aqui é uma tabela para vocês terem noção do que seria a intensidade, né, do som. Então, quando vocês conversam e tá alto, chega a 60 decibéis, né? Quando eu dou aula e meço no decibelímetro próximo a mim, eu falo num tom de 60 a 70 decibéis para as pessoas escutarem. Então, isso é uma conversa alta, tá? Você vai ter lá um show de rock que é medido em mais ou menos 110 decibéis, a turbina de um jato 120, e esse vermelho é porque já está aqui numa área complicada para o nosso ouvido. A gente consegue até 90 ouvir numa boa. Mas ouvir por quanto tempo? Então aqui a gente tem, né, uma tabelinha. Essa tabela, inclusive, isso é lei, tá, gente?
dependendo do nível sonoro do trabalho, por exemplo, uma britadeira que é 90, você só pode trabalhar 4 horas nesse local, certo? Para você não ter lesões. Então, se ele trabalha com uma britadeira, tem que trabalhar com protetor acústico. Então, esses protetores, que são lei, tem que usar, é de acordo com essas tabelas aqui, né? E você vai ter um tempo que você pode trabalhar em lugares muito barulhentos. Eu acho que de tanto ouvir barulho na escola, eu amo silêncio. Chego em casa, tudo que eu quero é ficar quietinha. E todo mundo quietinho. Por causa disso, né? Então, o ouvido fica cansado. Então, a gente tem aqui um número máximo para evitar lesões irreversíveis. Então, o tímpano ele vai ficando tão cansado de ser sensibilizado, que ele pode nunca mais voltar a ouvir. Por isso que a gente fala que as pessoas ficam mais velhas, ficam mais surdas, porque um tímpano fica velho e ele é como se fosse uma bexiga, um elástico, né? De tanto você puxar, ele vai ficando frouxo. Sabe aquela bexiga maravilhosa que você trouxe do aniversário e você guarda ela por 2 meses e quando você vai pegar essa bexiga, ela tá murcha, frouxa, aquele elástico em volta dela tá até meio enrugado? O nosso tímpano é mais ou menos assim. De tanto que a gente vive e a gente vai sensibilizando ele todo o tempo, ele vai ficando frouxo, tá? Ele vai ficando enrugado, não vai tendo mais tanta elasticidade. Então, ele vai tendo lesões irreversíveis, ok?